No princípio, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e filhas lhes nasceram, os dias eram longos e silenciosos. Nos dias de Jared, ancestral de Noé, algo estranho aconteceu nos céus. Os filhos de Deus, poderosos anjos originalmente enviados para vigiar os homens, olharam com desejo para as filhas da terra. Seu líder, Samjaza, reuniu os outros perto do monte Hermon, onde fizeram um juramento. Mas os outros responderam em uníssono: juremos todos e nos amaldiçoemos com um juramento mútuo para que não voltemos atrás. Eles desceram e a terra tremeu. Os homens os olharam com espanto, pois suas formas eram radiantes, diferentes dos mortais. Em pouco tempo, tomaram esposas, ensinaram-lhes segredos celestiais e tiveram filhos. Mas as crianças nascidas dessas uniões não eram homens comuns. Eram criaturas de estatura e força extraordinárias, gigantes, feras de carne e espírito. Eram os Nefilins. Naqueles dias, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Esses gigantes consumiam tudo ao seu redor. A princípio caçavam e se alimentavam dos frutos da terra, mas logo sua fome tornou-se insaciável. Eles se voltaram contra os homens, depois contra os próprios animais. Criaturas deformadas começaram a surgir, misturas impuras entre espécies. Os vigias começaram a ensinar segredos antes ocultos. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a forjar espadas, escudos, espelhos, joias e pinturas faciais. As mulheres aprenderam a seduzir com encantamentos e adornos. Outros anjos ensinaram astronomia, astrologia, magia e o uso de ervas para feitiçaria. Então disse o Senhor: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Os seus dias, porém, serão 120 anos. No céu, um silêncio de julgamento caiu entre os anjos fiéis. Os portões celestiais se fecharam e os arcanjos foram alertados. Os vigias haviam quebrado a ordem sagrada. Na terra, os homens começaram a temer as criações dos anjos. Os Nefilins se tornaram senhores das tribos, deuses entre os mortais. Suas vozes rugiam como trovões e as montanhas tremiam sob seus pés. O sangue escorria em rios e a corrupção se espalhava mais rápido que o vento. A natureza começou a protestar. Os céus escureceram, os pássaros migravam sem direção, o chão exalava um odor amargo. Era como se a criação reconhecesse que algo estava errado, algo profundo, espiritual e fatal. E então Deus enviou uma mensagem a um homem, um que andava com ele, um que não se curvava diante dos gigantes nem dos anjos caídos. Um profeta esquecido pelo mundo, mas conhecido no céu. Seu nome era Enoque. Ele surgiu em silêncio em meio ao caos das cidades dominadas pelos Nefilins e falou: vocês, filhos do céu, deixaram os mais altos céus e profanaram a terra. O Altíssimo os julgará. As montanhas não esconderão sua culpa, nem o abismo os abrigará. E haverá um dia em que as águas cobrirão tudo. A palavra de Enoque ecoou pelos vales e montanhas. Poucos ouviram, a maioria zombou, mas o céu estava se preparando. Os exércitos de Deus seriam convocados e os vigias seriam julgados, pois o tempo da paciência divina estava se esgotando. E era apenas o começo. As planícies, antes férteis, estavam agora marcadas por pegadas profundas e campos devastados. Mas a sabedoria os havia abandonado. Seus corpos cresciam, mas suas almas apodreciam. Eles se voltaram uns contra os outros. Guerras entre linhagens de gigantes surgiram, cada um querendo ser o senhor absoluto. As cidades caíram, os vales se encheram de sangue. Tribos humanas desesperadas invocavam qualquer entidade que prometesse salvação. Espíritos enganosos vagavam, ensinando mentiras.
O mundo mergulhava em um caos irreversível, e foi nesse cenário que surgiu um novo personagem na história. Um homem simples, sem glória humana, mas com um coração puro e os olhos ainda voltados para os céus. Seu nome era Noé. Enquanto os nefilins guerreavam e as cidades desmoronavam sob a perversão, Noé andava com Deus. Ele era um homem justo em sua geração. Em meio ao caos, cultivava silêncio, justiça e fé. A corrupção universal havia chegado a tal ponto que até os animais se misturavam. Havia monstros entre as colinas. A linhagem pura dos homens estava prestes a desaparecer. Mas Deus encontrou em Noé o último sopro de fidelidade e o chamou. Uma noite Noé ouviu a voz: "O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer." Noé não argumentou, apenas assentiu e começou a trabalhar. Nos céus, 4 arcanjos estavam reunidos diante de Deus: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. A paciência de Deus havia se esgotado. A terra clamava por justiça. Era tempo de julgamento. Miguel recebeu a ordem de agir contra os vigias. Rafael deveria capturá-los e lançá-los em um abismo. Gabriel incitaria a guerra entre os nefilins. Uriel anunciaria o julgamento final aos filhos da terra. Na terra, Enoque foi elevado novamente aos céus. Viu os salões de fogo e os rios de luz. Retornou e entregou a profecia final aos vigias: "Não haverá perdão para vocês. Serão lançados nas profundezas. Seus filhos perecerão, e a terra será purificada, e um novo começo surgirá da destruição." Azazel, o mais perverso dos anjos caídos, foi o primeiro a ser julgado. Rafael o encontrou, o acorrentou e o lançou num abismo escuro, selado até o grande dia do julgamento. Gabriel semeou desconfiança entre os nefilins, intensificando suas guerras. Era o começo do fim. Miguel confrontou os vigias restantes, que foram acorrentados e lançados em cavernas profundas, seladas com pedras em chamas. Enquanto o céu travava sua guerra, Noé construía. Dia após dia, a arca tomava forma. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Uma fortaleza flutuante construída com fé e suor. As pessoas zombavam, mas Noé continuava. Deus então falou novamente: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração." Animais começaram a chegar, 2 a 2, obedecendo a uma voz invisível. Era o comando do Criador. As nuvens se formaram, os ventos mudaram, os anjos se retiraram, os vigias foram selados, os nefilins em guerra. E então veio o 7º dia. Noé entrou na arca com sua família. A porta foi fechada pela mão de Deus e o silêncio se instalou. Nuvens escuras formaram paredes nos céus. Raios rasgaram o firmamento com fúria. A natureza rugia, os rios transbordaram, o vento varria as montanhas. A criação contorcia-se em gemidos. O tempo da misericórdia havia terminado. Dentro da arca, Noé orava em silêncio. A madeira rangeu, mas a paz em seu rosto contrastava com o pânico lá fora. Os homens corriam, buscavam refúgio em templos, chamavam deuses de pedra. Nenhum respondia. A porta da arca estava selada. Então, um estrondo vindo das profundezas da terra. As fontes do grande abismo se romperam. Nesse mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Água jorrou violentamente. Colunas líquidas irrompiam cidades. Dos céus, chuvas torrenciais caíam como lâminas, um julgamento líquido. Os nefilins, orgulhosos, não entenderam. Alguns riram, outros se irritaram. Subiram as colinas, as torres mais altas, confiando na força. Mas a água não respeitou a altura, continuava a subir implacavelmente. Gilgamesh, um dos maiores gigantes, rugiu contra o céu. Mas o céu não respondeu. O trovão foi sua única réplica. Og, o colosso das montanhas orientais, tentou nadar,
Mas mesmo ele não encontrou terra firme. Um redemoinho o engoliu. Os gritos eram aterrorizantes. Humanos gritavam, nefilins rugiam. Os vigias acorrentados ouviam das profundezas da escuridão os sons da destruição que causaram. Em suas prisões, Azazel uivava, cego pela escuridão, sentindo o peso de sua rebelião. Noé, dentro da arca, sentiu os impactos das ondas, mas sua fé era firme. Deus navegava com ele. A chuva continuou por 40 dias e 40 noites. As montanhas mais altas foram cobertas, nenhuma carne sobreviveu. Os nomes dos nefilins foram apagados. O céu celebrou a justiça. No mundo submerso, tudo era silêncio. A terra havia sido lavada com as lágrimas do julgamento. A arca flutuou sobre o abismo. As águas cobriram tudo, mas Deus lembrou. As águas recuaram lentamente e a arca repousou nas montanhas de Ararate. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. Do alto, Noé viu um mundo transformado. Nada restava dos impérios dos nefilins. Nenhuma torre, nenhum altar. A memória dos gigantes seria enterrada na lama da história, mas em reinos espirituais, algo ainda se agitava. Um povo que marcharia pela terra prometida e enfrentaria os gigantes do passado. O tempo passou. Civilizações surgiram das cinzas. Nomes como Anaquins, Refaíns, Emins, Zamzumins carregavam o peso de antigas maldições. Foi nesse cenário que o povo de Israel marchou, guiado pela mão de Deus. Quando os 12 espias foram enviados a Canaã, 10 voltaram com medo. A terra é boa, mas os homens são de grande estatura. Vimos os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e aos nossos olhos parecemos gafanhotos. O chão tremeu. O exército filisteu fugiu. O medo que os homens sentiam dos gigantes agora se voltava contra eles. Primeiro, Isbi-Benob, que tentou matar Davi, foi abatido por Abisai. Depois, Safi, outro descendente dos Refaíns, morto por Sibecai. Depois, Lami, irmão de Golias, derrotado por Elanã. E finalmente, um gigante anônimo com 6 dedos em cada mão e pé. Um monstro que caiu como os outros. Davi já não era o menino do vale, mas a fé ainda o guiava. Os guerreiros que mataram os últimos dos Refaíns não eram titãs, nem filhos de anjos. Eram homens comuns, mas cada um deles carregava algo que os gigantes jamais conheceram. A presença do Deus vivo. E suas almas, espíritos sem corpo, continuaram a vagar, já derrotadas, apenas aguardando o julgamento final. E nos corações dos fiéis ecoava uma certeza. Não é a força que derrota gigantes, é a fé. Que parte dessas histórias bíblicas de gigantes e julgamento mais despertou sua curiosidade?